João 21 é o capítulo, quando você abriu a sua Bíblia, você percebeu que é o último capítulo do livro de João. Nosso tema da nossa temporada Next Level é: nunca é tarde demais para começar de novo. Repita comigo: nunca é tarde demais para começar de novo. João, capítulo de João, nos ensina uma história fantástica que com certeza absoluta você já leu. E eu gostaria de levar você para a interpretação desse texto, que nos leva no final para o tema dessa noite. Do 1 ao 6 ele vai falar assim, ó: depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim, entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Repita comigo: não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, respondeu eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede, de tão cheia de peixe que estava. Gostaria de continuar um pouco mais. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E eu paro por aqui só por enquanto. Veja bem, esses discípulos aqui, quando você lê no versículo 2, eram os próprios que andaram com Jesus 3 anos e meio. Viram tudo, ouviram, sentiram o cheiro de Jesus, viram as atitudes que Jesus fazia em toda e qualquer circunstância, e obviamente, inclusive, do Calvário, da cruz. E você observa que eu pedi para você repetir que eles não o reconheceram. E isso aqui tem que chamar a nossa atenção. Sabe por quê? Você pode frequentar a igreja, você pode ir a uma célula, você pode participar de encontros, você pode ir para uma conferência e ainda assim, quando ele vier, você não o reconhecerá. Você já imaginou? E eu gostaria de te incentivar que você imaginasse. E se ele viesse? E se você tivesse esse coração de todos os discípulos? Ninguém o reconheceu. Isso tem que chamar a nossa atenção para que realmente salte aos nossos olhos e demonstre: é verdade, e se eu estivesse nessa situação, eu também não reconheceria Jesus? Às vezes nós poderíamos supor várias coisas, mas uma de quebra de qualquer suposição que poderíamos ter é que Jesus os chamam de filhos. Existia uma conexão de Jesus para com eles, só que não existia nenhum tipo de conexão dos discípulos para com Jesus. Mas Jesus sabia quem eles eram. Você consegue observar que viver o cristianismo é para louco? É para quem realmente quer viver, literalmente, como a palavra diz, uma nova vida. E quando você observa que até mesmo esses discípulos
passaram por uma situação, se eu posso dizer, até mesmo de engano. Eles se enganaram. Por que eles se enganaram? Porque o discípulo a quem Jesus amava disse a eles: é o Senhor. João. Que cara fantástico. Humilde. Sabe por quê? Se fosse Pedro aqui, que falava sem pensar, que tomou atitudes diante do ministério de Jesus, impensáveis, e aí Jesus teve que consertar a situação, como eu disse algumas vezes, na verdade uma vez só, que quando Pedro está com Jesus diante dos soldados, onde os soldados iriam prender Jesus, ele quer defender, ele vai e arranca o pedaço da orelha de um dos soldados. Jesus tem que fazer alguma coisa ali de diferente, de um milagre, para colar a orelha de Malcolm, para depois continuar a história. A atitude de Pedro não seria de João. É o Senhor. Pedro não. Aí imagina. Gente, vocês estão ficando loucos. Olha quem está aqui do nosso lado. Vocês não reconheceram? Como assim? Cadê a vida de oração de vocês? Não eram vocês que andaram com o nosso mestre? Eu estava junto com vocês. Por que vocês não conseguem enxergar Ele e reconhecê-lo? Como que nós vamos reconhecer aquele que ressuscitou no terceiro dia? Como? Não. A única resposta, ou melhor, a afirmação que João dá para todos ali é o Senhor. E é óbvio que eu estou falando aqui, mas com certeza absoluta foi muito animado. Ele reconheceu o mestre. E a pergunta para esta noite é o seguinte: por que só João reconhece Jesus? Por que só João tem a revelação de dizer: é o Senhor? Veja bem, João sabia quem era Jesus. O ambiente nessa hora aqui, pelos discípulos não tinham reconhecido Jesus, era um ambiente que não existia certeza e muito menos fé, mas sim incertezas, incredulidade e até mesmo dúvidas. Mas João sabia quem ele era. Veja bem, não basta conhecer, é preciso caminhar juntos. É intimidade, é conversar, é passar tempo juntos. E veja bem, lá em João 13, 23 até o 25, vai dizer o seguinte para nós, de um acontecimento de João e de Jesus. O discípulo a quem Jesus amava, ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Pode ir. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia, quem iria traí-lo. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Um pouco antes, Jesus fala: olha, um de vocês irá me trair. Veja bem, no versículo 23, em algumas traduções, e você estudando um pouco mais, se pudermos voltar no versículo 23. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Muitos dizem que que João encosta a cabeça no peito de Jesus. Carinho, intimidade. Eu disse que esse cara João é um fenômeno, e todos são. Mas João, ele é tão íntimo de Jesus, que ele chega próximo, senta à mesa, coloca a cabeça no peito de Jesus, e ele é o único que consegue ouvir o coração de Jesus. Não adianta você estar sozinho. João estava com os demais discípulos. Não adianta você querer sentar na mesa de Jesus, junto com Jesus, você querer se alimentar do banquete de Jesus, mas você está longe dele. Jesus parece que ele está num ponto da mesa e você já está lá na outra. João estava do lado. A diferença de João
era única e exclusiva de intimidade. E aí, você vê o seguinte: João não conhecia apenas de ver e ouvir as maravilhas de Jesus, ele o conhecia de verdade. Você precisa observar uma coisa além do encontro de João com Jesus diante dos discípulos. Você vê uma coisa depois, que entra muito o seu estilo de vida, lifestyle. Sabe por quê? Pedro, todo corajoso, como ele sempre foi no ministério, ele não pergunta para Jesus quem iria traí-lo. Pedro não levanta a mão e fala assim: Senhor, por gentileza, poderia fazer uma pergunta? Não. Nessa hora, ninguém tem a ousadia o suficiente de chegar mais próximo de Jesus, ou sair do lugar, levantar e falar assim: Senhor, o Senhor poderia aqui nos contar quem seria aqui no meu ouvido? Não, ninguém fez isso. Mas o que Pedro faz? Pede para João perguntar. Sabe o que vai acontecer com a sua vida? Por você estar tendo a posição da nossa temporada Next Level, João era acima da média. Uma pessoa acima da média conhece e é íntimo do Espírito Santo, sabe do aquilo que a batida do Espírito Santo está batendo mais forte, o que o coração do Espírito Santo está se inclinando. João sabia como estava o coração de Jesus, não pela questão do som, mas pela questão de amizade, de intimidade. Era íntimo de Jesus. Tanto é que a Bíblia diz, era o discípulo que Jesus amava. E aí Pedro, como nós lemos, pergunta para João, ou melhor, faz o toque e manda João perguntar. As pessoas terão dúvidas sobre Jesus ao seu lado. As pessoas vão sentir um pouco de barreira, às vezes uma insegurança de se aproximar de Jesus, ou até mesmo saber qual é a revelação para nós de Marília, para nós do Brasil, o que Jesus está pensando. Por você ser íntimo de Jesus, por você estar cheio do Espírito Santo, por você estar acima da média, as pessoas vão querer saber de você o que está acontecendo. As pessoas vão querer saber de você o que você acha, qual é o seu conselho. Por quê? Porque você está sentado à mesa ao lado de Jesus. E quando Jesus fala, você ouve. Quando Jesus quer alguma coisa, você já sabe qual é o desejo de Jesus. Quando Jesus quer conversar com você, você também já sabe, porque você está ao lado de Jesus. Isso é ter uma vida acima da média. Isso é viver um estilo de vida lá fora, aonde as pessoas irão procurar alguma coisa, aonde cego está guiando cego, aonde as pessoas estão indo para o buraco, as pessoas vão dizer: olha, existe alguém na minha rua, existe alguém na minha faculdade, existe alguém lá no meu trabalho que ouve a voz de Deus, e é quando Deus fala, e Ele fala, e aquilo que Ele fala acontece. É você. João era assim. E aí, eu paro por aqui para falar de João. Eu não quero falar dele. A nossa história de hoje não é com ele, é com Pedro. Sabe por quê? Continuando lá em João 21, e agora no versículo 17. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então alimente minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Pedro se virou e viu atrás deles o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado
perto de Jesus durante a ceia e perguntado: Senhor, quem o trairá? Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que importa? Quanto a você, Pedro, siga-me. Veja bem, Jesus acreditava em Pedro. Tanto é que confia em suas mãos o bem mais precioso que Jesus não tinha, tem, que são pessoas. Essa conversa, dessas 3 perguntas, que a gente leu a terceira e última vez, não existia com João, não existiu com Tiago, não existiu com Paulo, não existiu com ninguém. Foi com Pedro. Jesus queria algo com Pedro diferente. E não que Jesus não amava e amava também os outros. Você sabe muito bem disso. Só que veja bem, Jesus chama Pedro para segui-lo. Mas Pedro se surpreende. Mas Senhor, como assim eu? Eu neguei o Senhor 3 vezes. Eu tomei atitudes enquanto o Senhor estava aqui, fazendo o teu ministério e eu junto com o Senhor, em situações que acho que se fosse eu no seu lugar, eu já teria me excluído, tinha mandado eu ir embora. E o Senhor continua tendo paciência comigo. O Senhor continua tendo misericórdia comigo. O Senhor continuou me ensinando. E como que o Senhor quer que eu venha te seguir? Só que veja bem, o texto nos mostra uma coisa interessante. Pedro, ele fica impactado. Sabe por quê? Porque todos os discípulos estavam ao redor deles aqui, estavam ouvindo. Mas tinha um que estava atrás de Pedro e de Jesus, que Pedro dá uma atenção maior. Era João. Pedro sabia que João era íntimo. Pedro sabia que João poderia chegar mais próximo de Jesus, ouvir o coração de Jesus e até mesmo ouvir as direções de Jesus, que nenhum outro discípulo iria ouvir. Pedro sabia. Mas espera aí, Senhor, eu que te neguei, eu tive que me arrepender. Eu, certeza, eu pequei essa semana, o Senhor está me pedindo e me chamando para te seguir. Mas Senhor, que essa semana eu estou escolhendo, não é por causa das circunstâncias não, Senhor, porque, olha, realmente eu estou reconhecendo isso. Eu estou querendo viver uma vida medíocre, não acima da média. Mas Senhor, o Senhor está pedindo para te seguir, que não é íntimo da tua palavra. Eu estou começando a caminhada agora, o Senhor está me chamando. Contextualizando tudo isso, Pedro olha e fala: Senhor, mas e ele? Ele é muito melhor. Ele conhece o teu coração. Senhor, mas e aquele rapaz? Ele vem todas as vezes na vigília, eu sei que ele é santo. Vive uma vida de santidade. Senhor, por que não ela? Que ora todos os dias, mas o Senhor está me chamando? Sim. Imagina o coração de Pedro naquela hora de ver que Jesus o chama. Sabe o que acontece? Nós sempre achamos que Jesus vai chamar a pessoa que está ao nosso lado, nunca nós. Não, Senhor, eu sou muito pequeno. Senhor, eu, para viver acima da média. Contextualizando e parafraseando aqui, Jesus, na hora que fala para Pedro: Pedro, siga-me, é literalmente: Pedro, venha viver o seu next level. Venha viver acima da média. Pedro, sabe o que vai acontecer? E uma coisa que eu tenho para te dizer, Pedro, para você: nunca é tarde demais para começar de novo. E olha só, eu quero dizer para você que não existe mais a acusação. Agora Pedro verdadeiramente começaria seu next level. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais refém daquilo que as pessoas dizem contra você.
Você não é mais um em meio à multidão. Você não é mais uma pessoa que nasceu para viver na mediocridade. Você não é mais chamado de escravo. Olha só o que diz lá em João 15,15. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Jesus não irá permanecer no templo que o ignora, que o negligencia. O templo hoje não é este teto, não é este lugar, não é a casa onde há um pequeno grupo, não é a casa onde há uma célula. O templo onde o Espírito Santo quer habitar é dentro de nós, é esse templo. A questão é, muitos entraram neste lugar pensando como Pedro, olha as escolhas que eu fiz, Senhor, olha as minhas atitudes que eu fiz, agora o Senhor está me chamando para te seguir? Sim. Muitos aqui têm vício de bebidas. Uma questão que tem nos pegado é tanta barreira na nossa mente. Nós queremos moldar a Bíblia conforme nós queremos. Se a partir do momento nós tomarmos esse passo e esse tipo de atitude, de moldar a palavra conforme nós achamos ela necessária, conforme nós achamos ela perfeita, estamos fadados ao fracasso e à morte, e morte eterna. Aquilo que você pode ouvir nas redes sociais, aquilo que você pode ouvir lá no Instagram, no YouTube. Às vezes tem alguém que você gosta de ouvir, não tem problema nenhum em relação a isso. Mas a questão é, o que a Bíblia diz, ela já disse. E aquilo que a Bíblia já disse é o correto. Tem muita coisa que parece que nós precisamos de interpretação. Sem santidade vocês não me verão. Que interpretação você quer em relação a isso? Nenhuma, não precisa. Santidade é coração puro, mãos limpas. Ser santo é ser separado do mundo. Não tem negociação para com a santidade de Deus. Eu posso viver o que você quiser, você pode viver o que você quiser, tomar a decisão que você quiser, mas a questão é, você precisa colocar na sua cabeça que todas as decisões são de sua responsabilidade. Você quer interpretar a Bíblia de uma forma diferente, para você ver o como que é bom ter um sexo antes do casamento? Você pode. Você pode ir transar depois de sair daqui? Você pode. Você pode mentir para o seu pai amanhã de manhã, numa manhã de domingo? Você pode fazer o que você quiser, mas a responsabilidade é tua, porque não tem como ter dois caminhos para se chegar ao céu. E veja bem, você tem certeza absoluta que Deus te chamou, como chamou Pedro, apenas para você entregar sua vida a Ele e ir para o céu? E aqui? E aqui em Marília, lá no seu trabalho, na sua faculdade, as lutas que você está passando, nada é maior que o teu Deus. Mas o que você precisa entender é lá fora que Deus quer que você viva o sobrenatural. E quando você observa tudo aquilo que aconteceu com a vida de Pedro, e depois de João começa o livro de Atos, Pentecostes. Existe um ministério extraordinário, forte, explosivo na mão desse cara. Porque aqui, Pedro, ele decide ouvir e obedecer à voz do Senhor. Às vezes, você, aos seus olhos, tem obedecido pela metade. Não existe uma mulher meia grávida. Ou você está, ou você não está. Ou você vive em santidade, ou vai viver no pecado. Não tem negociação. Com Deus, isso não tem negociação. O que está acontecendo é, qualquer um que se chega nas mídias, ou seja, onde for, quando dá uma palavra que vai massagear o nosso ego, esse cara é de Deus, hein? Essa moça canta muito, hein? E aí a gente não sabe o que está vivendo, o que é por trás da vida dela.
A gente não sabe o quanto que a pessoa paga o preço de vida de oração, de joelhos. E aí Deus está falando assim para você: se levanta, fala alguma coisa na sua sala, se levanta. Tem alguém mancando no corredor do supermercado, para a pessoa e fala assim: posso orar por você? Tem alguém que raspou a cabeça, porque você sabe quando a pessoa está com câncer. Uma família que tem um ente querido que está com câncer, é uma família em guerra, não dorme bem, vai gastar o dinheiro que às vezes não tem, é incredulidade. Vão perguntar se Deus existe mesmo. É onde você precisa entrar, você precisa demonstrar o seu next level, porque Deus falou para você segui-lo. Você é Pedro, ninguém aqui é João, inclusive eu. Por que que isso não acontece? De nós nos reclinarmos de colocar a nossa cabeça no coração de Jesus, pelas circunstâncias, pela carne que fala mais alto, e é óbvio, porque nós estamos querendo, a atitude é nossa, a responsabilidade é nossa, e as escolhas são nossas de queremos viver no pecado, ou senão, senhor, a mornidão espiritual. Li minha Bíblia hoje, orei hoje, eu acho que eu não pequei, glória a Deus, vou dormir, acordo outro dia, e assim vai. Mas é você que precisa levar o reino de Deus aonde você pisar. Por isso que não é tarde para você começar de novo. Você ouviu sobre inflamável, Deus de novo está falando para você: bora! Eu não quero, eu não tenho nada a ver com a pessoa que está do seu lado, eu quero é você. Deus está dizendo para você hoje: vamos, não perde mais tempo. Olha só, estamos no mês de agosto, já entramos no segundo semestre de 2019. A minha pergunta é: o que você fez com o seu ano? Poxa, só estudei, fui bem nas provas, então eu estou no trabalho, consegui um trabalho novo, mas e aí? Quando é que você vai começar a responder: olha, eu estou vivendo o sobrenatural de Deus, Deus está me usando na rua, Deus está me usando lá no meu trabalho, eu estou tendo visão na faculdade, Deus está me fazendo pregar lá dentro da sala de aula, eu estou começando a ver, eu estou tendo palavra de conhecimento, eu estou fluindo no profético lá na calçada, eu estou fazendo as coisas acontecer. Eu posso dizer que em 2019 eu estou vivendo next level. Quando você vai poder responder isso? E aí, depois da palavra desse último sábado, e nós começamos com next level, eu não sei, começou a aparecer palavras sobre processo nas minhas timelines. E deixa eu fazer um parênteses: eu não li em livro nenhum, porque eu sei que tem livro bom, pode ler, principalmente do Theo. E aí eu comecei a ver pregações de processos. Só que eu não abri, eu vi os títulos, eu falei assim: opa, a onda e a nuvem está indo bem. Então a igreja está precisando ouvir sobre processos. Se você não veio sábado passado, você pode ver no YouTube. Mas o que eu estou querendo te dizer é: para de querer só se alimentar, só ter agora uma atitude de Pedro aonde? Ah, é, Jesus, é para te seguir, então vem aqui, ó, dá a mão aqui, vamos junto. Olha aqui, gente, olha Jesus aqui. Jesus, vai lá, faz o Senhor aí, Jesus. Aí você fica parado. Aí, olha aqui, pessoal, ó, eu estou andando com Jesus, Ele pediu para eu segui-lo. Olha só como que eu sou escolhida do Senhor. Olha lá, aí, vai lá, Jesus, faz o Senhor, eu fico aqui olhando. Para com isso. Você precisa colocar a mão na massa. Você é o primeiro a dar o passo de viver o sobrenatural. Poxa, Tiger, mas é o seguinte, eu tenho medo. Eu tenho uma insegurança de querer falar alguma coisa e vai que não é de Deus. Para. Por isso que é uma das situações onde existe as barreiras dentro da nossa mente para você não viver o seu next level. Começa a sonhar, começa a orar de você varar a noite estudando para a sua prova, que é dificílima, de uma matéria XYZ da sua faculdade. A hora que você pegar a prova, a primeira lida, parece que nada do que você estudou está caindo. A primeira coisa que vem no seu coração é óbvio, é desespero. Você querer sair da sala de aula e ir embora. Mas por você ter entendido que você pode viver o seu sobrenatural onde você estiver,
Porque você entendeu de você viver o seu next level, você respira. Oh, Espírito Santo. Agora eu quero ser João e deitar diante dos seus braços, encostar minha cabeça no teu peito. Espírito Santo, me faz lembrar aquilo que eu estudei. Me faz lembrar aquilo que eu prestei atenção na aula. Espírito Santo, me ajuda aqui no meu trabalho, porque eu não consigo resolver essa situação. Estou desesperado. Você entender que você pode viver o seu next level. Você entendeu que você é uma pessoa sobrenatural, vivendo no natural. A revelação vem, a nota vem, a promoção no trabalho vem. Aí as pessoas vão começar assim para falar para você: que? Você conseguiu? Você chegou até aí? Depois de tudo aquilo que você passou, da vergonha que você andava, uma humilhação de vida, você chegou até aí? Quando a pessoa começar a perguntar alguma coisa dessa para você, ela abriu um leque, o coração e os ouvidos para ouvir o sobrenatural de Deus na sua vida. A questão é, você não pode lidar com esta palavra como mais uma, sabe por quê? Pode ser a sua última chance. E eu não estou fazendo um terrorismo psicológico. Você sabe muito bem que saindo daqui você pode morrer. Vamos ser bem sinceros. Ninguém tem a confiança e a certeza absoluta que amanhã vai acordar vivo. Então tá bom, se amanhã eu vou já morrer, eu não vou conseguir fazer nada. Qual que é o next level que eu vou conseguir viver? Não importa, a questão é o coração primeiro. É a sua vida que Deus quer. É o seu coração primeiro. É o siga-me. Pedros, venha do meu lado. Eu e você, nós vamos viver a tua vida. Eu quero te encher como nunca antes. Está com batalha dentro de casa? Deixa que eu resolvo. Está passando por coisas maravilhosas na sua vida? Nós vamos ficar felizes juntos. E aí, depois que você consegue entender e ter essa revelação na sua cabeça, a partir do momento quando você sai por aquelas portas e começa a viver o seu next level, nas situações difíceis e nas boas, independente do que seja, você sempre vai estar em cima da rocha. Você sempre vai estar com os olhos fixos em Jesus. Por que as pessoas se desviam do caminho de Deus? Por que você se esfria na fé? Por que você já foi, voltou e está aqui de novo, e glória a Deus por isso, várias vezes. Por quê? Pedro, um coração como o de João, nunca quer sair da presença. Um coração de João não usa dificuldades para falar que não pode fazer. Um coração de João não vai usar de muleta alguns versículos soltos da palavra de Deus para explicar alguma atitude que meio que desagradou o coração de Deus. A questão é, nunca é tarde demais para começar de novo. Chegou a sua noite. Chegou o seu momento. Quer ver uma atitude que você já pode fazer hoje? Uma atitude mesmo, prática. Vai ter uma galera que vai sair daqui e vai direto para a Santa Casa e orar pelos enfermos. Vai viver o sobrenatural. Vai viver o sobrenatural. Fica lá. Profetiza. O porquê que nós não podemos viver aonde, pelas câmaras de segurança, dos estabelecimentos. Eu não estou viajando, isso é profético, é uma visão que nós podemos ter, você pode ter comigo aqui, imaginando. Chega amanhã, chega segunda-feira, até quarta-feira, Deus conduz os jovens de uma igreja em um sábado à noite, onde poderia estar numa balada, poderia estar comendo, que depois da oração a galera vai sair para comer. Poderia estar fazendo outra coisa. E essa questão de profetizar é muito forte. Você precisa visualizar isso.
Imagina você orando. Você entendeu que você vai viver next level. Então tem atitudes. Então eu vou começar a orar. Eu vou ser boca de Deus para essa cidade. Vamos começar então pelo hospital. Vou para lá. E Deus começar a te dar palavras proféticas, uma visão clara. Até quarta-feira, vários leitos estarão vazios. O jornal vai anunciar, vai aparecer na TV, vai aparecer nas redes sociais, e ninguém sabe o porquê que está acontecendo isso. Só você. Sabe por quê? Nós não precisamos aparecer. A gente não precisa do nosso nome destacado em uma fura de um jornal, destacado em uma rede social. A nossa imagem não precisa estar com vários views. O nome que precisa aparecer, ser ouvido e visto é Jesus. A partir do momento, nós como igreja, colocamos os nossos pés, nós vivemos o sobrenatural de Deus, as coisas vão começar a acontecer como nunca antes. E sabe o que acontece? Quando você toma a atitude de se doar para outro, de se colocar na brecha para o outro, como é a intercessão, você acha que você está se doando tanto, os seus conhecimentos, as suas habilidades, o seu tempo, o seu descanso de final de semana para ir depois, lá numa calçada, os carros passando e te vendo com as mãos levantadas, pegando no portão do hospital e começando a orar, e parece que nada você vai ganhar. Mas sabe o que acontece? Muitos ali receberão cura hoje à noite. Muitos amanhã até quarta-feira receberão alta inexplicáveis. E aí você pode falar: poxa, legal, mas Deus, e eu? Olha a minha casa. Eu estou orando por cura, mas eu preciso de cura. Eu estou orando por libertação, mas eu preciso de libertação. E aí Jesus fala assim para você: meu filho, minha filha, siga-me. Pedro, siga-me. Chegou a hora da igreja, que é a luz, ir para as trevas. E quando a luz toma conta das trevas, todo mundo vai ver o mover sobrenatural de Deus. Precisamos fazer isso. Essa é a nossa hora. Esse é o nosso momento. Não tem uma pessoa que está passando no seu bairro agora, está passando na calçada ali fora, em qualquer barzinho, que não está sedento e querendo uma explicação para a vida. Não tem uma pessoa, independente do que ela passou, independente se ela foi ferida dentro da igreja, ainda assim, lá no fundo, a pessoa pode ser ateu, ateia, tá certo? Ateia? Para feminino? Pode ser, Mike? Muito obrigado, viu, querido? O que eu vou falar mesmo? Mesmo essas pessoas, lá no fundo do coração, elas querem, estão sedentas e elas precisam de Jesus. É você. Feche seus olhos. Vem aqui para frente. Se derramam. Por favor, pela graça e misericórdia de Jesus pela sua vida. Não importa se você está com o seu vestido que você acabou de comprar, se você está com a sua calça jeans nova, venha. E eu gostaria muito de fazer um pedido para você, na hora que você começasse a orar. Diga a frase: Deus, nos dê almas. Queremos resgatar os jovens da nossa cidade. Ore, busque. Se você vai ficar no seu lugar, se ajoelha. Não fica sentado não. De verdade. Você tendo encontro real, pessoal, íntimo. Se Jesus estivesse aqui em carne e osso, nunca e jamais na tua vida você ficaria sentado de braços cruzados. Você não iria. Alguma coisa ia acontecer com você. E você ia chorar, você ia se ajoelhar, você ia se derramar dentro aí, debaixo do banco. Você ia babar, você ia fazer alguma coisa. Não tem como você continuar a mesma pessoa hoje.
Você é Pedro. Eu declaro que qualquer acusação, qualquer lembrança de pecado, de atitude de pecado que você está tendo aí agora, está cancelado sobre a sua vida. Você não tem mais isso. Não há nenhuma acusação, porque você está em Cristo Jesus. Não há acusação sobre a sua vida, e você vai sair daqui hoje para viver o seu maior nível de vida que você já sonhou.